Qual o maior sonho da vida de vocês? Muitas vezes, nós planejamos o futuro e chegamos a ter certeza de que tudo vai acontecer nos conformes. Só que uma situação quase impossível de prever nos faz abandonar aquela ideia. Já aconteceu com várias pessoas. Já aconteceu com você? Não? Mas já aconteceu com Dylan e Dakota Gonzalez, as irmãs gêmeas, que eram craques no basquete e precisavam deixar o esporte, por motivos difíceis de acreditar. Eu sou Ivan Lima e convido você para investigar essa história comigo. Para você entender melhor tudo o que aconteceu, eu preciso explicar um pouco do passado das duas. Gêmeas, como eu já falei, as duas nasceram em Kansas, mas pouco depois de chegarem ao mundo, a família se mudou para o estado americano de Idaho. Com o passar dos anos, ficou claro que as duas garotas eram excelentes atletas. E podemos dizer que elas tiveram a quem puxar. A mãe delas, Andy, era uma jogadora de basquete que chegou até a jogar profissionalmente na Alemanha. Não era pouca coisa, não. E as meninas sentiam-se inspiradas pela carreira da mãe. Então, elas decidiram seguir os passos de Andy e entraram para o basquete. Não demorou muito até as duas se tornarem estrelas, digamos assim, no colégio Highland High School, na cidade de Pocatello. Elas eram tão talentosas e chamaram tanta atenção pelas habilidades que foram consideradas as melhores mulheres jogadoras de basquete de todo o estado de Idaho. E as coisas começaram a acontecer muito rápido depois disso. Terminado o ensino médio, Dylan e Dakota chegaram à conclusão de que também queriam permanecer juntas na faculdade. Decisão essa que agradou bastante a mãe das duas, e não apenas por isso. Andy também ficou bastante alegre que a faculdade que as irmãs escolheram estudar, a Universidade do Kansas, que era a mesma instituição onde ela jogou basquete. Sendo assim, as duas fariam parte da equipe da universidade, os Jayhawks. E elas tiveram várias opções, vale destacar, a Universidade de Auburn, de Gonzaga, Stanford e Kentucky. Todas elas fizeram propostas para as duas, que mantiveram a escolha pelo Kansas. É até bonito de ver como o laço das duas se mantinha forte. Certa vez, quando Dakota deu entrevista para uma televisão local de Idaho, ela fez questão de destacar como estava contente por ir para a faculdade com a sua melhor amiga. Você há de concordar comigo que gêmeos já chamam a atenção naturalmente. Afinal, é muito curioso ver duas pessoas idênticas. Bom, ao menos eu acho bastante curioso. E Dylan e Dakota eram quase celebridades na universidade. Para você ter uma ideia, cada uma tinha mais de 500 mil seguidores no Instagram, na época em que eram calouras. Só que a situação no basquete não estava agradando as duas. Isso porque, durante o primeiro ano jogando, Dakota estava fazendo apenas 4,4 pontos por jogo. Já Dylan jogava somente 2,8 minutos por jogo e fazia uma média de 1,1 pontos. Mesmo tentando com vontade, elas sentiram que a situação não estava dando certo lá no Kansas. Foi aí que surgiu a ideia de mudarem para um pouco mais perto de Idaho. Dylan e Dakota organizaram a transferência e foram para a UNLV, a Universidade de Nevada, em Las Vegas. Por conta da grande mídia que elas tiveram no ensino médio, a mudança de universidade acabou gerando bastante controvérsia. Uma controvérsia por pouca coisa, eu diria. Veja, as pessoas criticavam as duas por terem tomado a decisão de deixarem uma grande instituição e se mudado para uma menor. E as meninas não deixaram isso de lado, não. Dylan abordou tais questionamentos no Idaho State Journal, dizendo que ela e a irmã tinham consciência de que o anúncio da transferência geraria uma repercussão. Só que as pessoas não faziam ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Ela pediu ainda que todos parassem de fazer suposições absurdas sobre a decisão delas. Até porque faz parte da juventude tentar e conhecer novos caminhos.
E, de certo modo, a transferência foi estratégica para as duas, visto que Dylan e Dakota estavam jogando muito melhor na UNLV. Dylan se destacava em quase todos os jogos, tornando-se até mesmo uma das capitãs da equipe. Já Dakota era a jogadora que mais marcava pontos no time, fazendo uma média de 13 pontos por jogo. Parecia que estava tudo certo, não? Elas amavam basquete, estavam jogando como nunca e as notas na universidade eram muito boas. Tudo encaminhado, certo? Não, exatamente. Las Vegas reservava outras surpresas para as duas. Por lá, o que também conquistou o coração delas foi a música. E enquanto jogavam basquete, elas chamaram a atenção de Drake, um dos grandes rappers da atualidade. Entre um e outro jogo que ele assistiu das irmãs, os três acabaram se tornando amigos e chegaram a sair juntos. Dylan e Dakota até mesmo conheceram os jogadores Ben McLemore e Anthony Davis, da NBA, nessa época. À medida que a fama das irmãs no basquete crescia, elas decidiram dar um novo passo no sonho de ter uma carreira musical. Enquanto Dylan aderiu ao apelido Dill, Dakota era chamada apenas de Cota. Com as novas alcunhas, elas desenvolveram algumas canções e lançaram várias no SoundCloud. Algumas singles bateram a marca de 500 mil visualizações na plataforma. Era um caminho que elas estavam gostando de seguir. E enquanto várias pessoas estavam certas de que as irmãs eram criativas e empreendedoras, uma organização não ficou nada impressionada com a carreira das duas. E foi nesse momento que começou o fim da jornada delas no basquete. Veja, as duas estavam passando muito tempo com Drake, e isso se tornou quase uma rotina. Foi então que a NCAA, sigla para a Associação Atlética Universitária Nacional, descobriu que as duas estavam produzindo as próprias canções e decidiu bater um papo com elas. Na conversa, elas foram informadas de que a carreira musical das duas poderia afetar a posição delas como atletas universitárias. E por mais que Dylan e Dakota tentassem conciliar a música com o basquete, a associação foi contra e começou a pressionar as irmãs. As informações desta parte da história são um pouco desencontradas, mas eu averiguei que as duas foram autorizadas apenas a cantar o hino nacional nos jogos e a criação das músicas deveria ocorrer na casa dela. Desnecessário, não é? E embora elas ainda tivessem mais um ano como jogadoras, as duas foram forçadas a parar de jogar para a UNLV. Só que elas não abaixaram a cabeça para a situação e bolaram um plano para usar a fama, digamos assim, que elas já tinham. A decisão de sair da UNLV foi anunciada no Instagram. E, como esperado, muitas pessoas não entenderam e outras ficaram indignadas que Dylan e Dakota não poderiam conciliar a música com o basquete. Uma indignação justa, convenhamos. O público ficou indignado com a associação e até sugeriram que elas jogassem na Austrália ou na Rússia, só que nenhum plano foi adiante. A busca por um novo time teve início. Como elas tinham outro sonho, que era jogar na Liga Profissional de Basquete Feminino dos Estados Unidos, a WNBA, as irmãs tentaram entrar para a equipe e ficaram frustradas quando não deu certo. A esperança das duas agora era de jogar para o Las Vegas Aces, sob o comando do treinador Bill Laimbeer. Em paralelo ao basquete e à música, Dylan e Dakota também queriam expandir os horizontes e tentar a carreira de modelos. Não foi exatamente como elas pensaram, mas as irmãs se tornaram muito influentes em suas contas do Instagram. Hoje em dia, ambas têm mais de 1,2 milhões de seguidores. Depois de todas essas histórias, elas até mesmo conseguiram o selo de verificado nos perfis. Elas continuaram treinando e mantendo a forma para tentar entrar na temporada de 2019 da WNBA, mesmo sem jogar para um time durante um ano. Um tempo que também foi gasto com a carreira musical delas.
Acabou que, quando a nova temporada da WNBA começou, Dylan e Dakota ficaram de fora e decidiram repensar a carreira. Mesmo com o basquete de lado, a fama delas nas redes sociais ainda é muito grande. Como afirmei mais cedo, as fotos das duas chamavam bastante atenção e elas se tornaram digitais influencers por lá. E na carreira musical, elas criaram o próprio nome, DAD. E não apenas isso. Existem até rumores de que um novo álbum das duas está vindo por aí. Mesmo que elas tenham sido forçadas a deixar o basquete, a garra e perseverança das duas fizeram com que elas ganhassem destaque em outras plataformas. Como Dylan e Dakota já destacaram em uma entrevista, as duas têm o objetivo de influenciar as pessoas através das redes sociais. Abre aspas. Queremos inspirar jovens e pessoas em geral a perseguir suas paixões. E para você, o que te inspira? Estou aguardando para ler o seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo e assine o canal. E até a próxima!